Olá, paz e graça, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez a gente está aqui reunido para falar da Palavra de Deus. Peço, como sempre, que você dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações. Hoje eu queria pegar com vocês o livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 20 a 23. Capítulo 9, versículo 20, diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Versículo 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Bom, eu vou parar por aqui, não vou entrar no mérito aqui das bênçãos e maldições não. Bom, aqui, primeiro, a gente sabe que o mundo, naquela época, antes do dilúvio, estava em perdição. E em nenhum momento antes dessa passagem, não teve nenhum relato sobre Noé que desagradasse a Deus de alguma forma. Então foi dito que Noé era uma pessoa justa, de coração puro, que encontrou graça perante Deus, e não só ele, também da família dele. Então não tinha nenhum sinão até a esse momento. Então isso aqui mostra, não só com Noé, como todas as pessoas da Bíblia, os maiores chefes, os reis, independente de quem estava, que todos tiveram um momento de queda, um momento de pecado, algo que de alguma forma ia contra a vontade de Deus. E aqui nesse caso, Noé, ele se embriagou. Então, três fatos ali interessantes. Ele se embriagou e ele se pôs nu dentro da tenda. E a situação de estar dentro da tenda. Naquela época ainda não tinha o tabernáculo que foi instituído por Moisés, então não tinha ainda o tabernáculo. Então os cultos que eram feitos a Deus eram feitos nessas tendas, que também era moradia das pessoas naquela época. Então quer dizer, ali, além dele se embriagar, e ele se pôs nu dentro da tenda, o local de culto. E ele era um patriarca, ele era o patriarca da família. Então, esse é o ponto que eu queria chegar referente a Moisés. Referente a Noé. Ele se pôs nu, sabe, como patriarca, e expôs, sabe, ao máximo da decadência dele perante a família dele, perante o filho dele, que viu ele naquela situação deplorável lá, sabe, na tenda, um local também usado de oração. E nesse ponto, esse foi o pecado, independente se tinha algum motivo, se já não tinha depravação no mundo, era algo que ele não deveria fazer. Então, pondo esse ponto, ele como patriarca, então a gente tem que ser exemplo. Nós temos que ser exemplos, principalmente dentro de casa, com a família, e nós temos que ser exemplos para todos. Tem momentos de queda, tem momentos de ira, tem momentos que a gente possa, de certa forma, se desviar um pouco por algum motivo, mas nada disso justifica. Naquela época, eles ali, né, quando aconteceu aquela situação, só tinha aquela família. Mesmo assim, entre eles tinham que estar fazendo ainda a vontade de Deus, conforme a vontade de Deus. E isso gera consequências. A primeira consequência que aconteceu ali foi o quê? Quando Cã viu o filho de Noé, no caso, viu ela naquela situação, ele naquela situação que está ali, ele sentiu algum tipo de sentimento, pode ser até uma certa ironia, né? Por certa ironia, ele olhar o pai dele daquela forma, ele quis, às vezes, perante os irmãos dele, envergonhar o pai. Porque ali diz que ele fez a conhecer fora daquela situação ali aos irmãos dele.
Então aquilo gerou um sentimento ruim no próprio filho. Aquele ato dele gerou um sentimento que não era para sentir no próprio filho. E depois a gente vai ver as consequências que aconteceram, que não aconteceram com ele, aconteceram com o filho dele, né? Canaã no caso. Então, isso gerou um tipo de consequência. Então aquele ato dele gerou um tipo de maldição, algo para o filho do filho dele, para o neto dele, e em toda uma geração. E talvez se Cã não tivesse sentido aquele tipo de sentimento ali, aquele sentimento poderia ser diferente. As coisas poderiam ter acontecido de forma diferente. Mas ele sentiu aquele sentimento. Enquanto que os irmãos dele pegaram o manto, se viraram o rosto para não ver a situação deplorável do pai, de uma maneira correta, cobriu o pai. Então, esse é o tipo de ensinamento que eu queria deixar aqui hoje. Primeiro, a gente tem que ser exemplo, principalmente dentro de casa e com os familiares, mas também com todas as outras pessoas. A gente não pode fazer algo que exponha algo diferente daquilo que a gente está seguindo, ou algo diferente daquilo que a gente almeja. Se a gente está seguindo no caminho de Deus, a gente tem que estar fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. Por mais que seja difícil, porque fácil não é, mas a gente tem que seguir esse caminho. E referente aos filhos de Noé, Cã, a maneira certa como ele deveria agir, ele seria o quê? Ele tentar fazer da mesma forma como os irmãos fez. E não expor o pai dele ao ridículo, talvez, pelos próprios irmãos. Ele deveria ter, no momento, em vez de chamar os irmãos, ele sim pegar o manto, cobrir o pai, ajudar o pai naquela situação deplorável que ele estava, aquela situação que ele estava naquele momento. Então essa era a maneira certa de agir, e não como foi feito. Era para ter sido feito como os irmãos fizeram, ajudaram o pai. E isso a gente deve fazer não só em casa, sabe? Erguer a mão para aquela pessoa que de alguma forma não conseguiu ultrapassar um obstáculo, que teve um tombo, que caiu até mesmo em pecado. A gente não deve apontar o problema, apontar o erro, tentar julgar aquele erro. Quem julga é Deus, nós não devemos julgar ninguém. Quem julga é Deus. Então a gente deve tentar ajudar, encaminhar. Isso não quer dizer que a gente deve estar andando com pessoas erradas. Não é isso que eu estou dizendo, sabe? A gente deve evitar o máximo, como diz, não andar com escarnecedores, é isso, aquelas pessoas erradas. Mas se tem alguém na fé, se tem alguém que é íntegra, que por algum motivo, independente do que seja, ela caia, ela de alguma forma ela caia, ou até mesmo em pecado, ela não consiga se levantar, nós como os irmãos, a gente deve ajudar essa pessoa. Então a gente deve estender a mão e ajudar. E não apontar o erro, tentando fazer com que ela afunde mais. Essa é a ideia que eu queria apresentar aqui hoje. Tente ajudar as pessoas, sabe? Independente de quem seja, tente ajudar. E não ficar apontando o erro, e não tentar mostrar o erro de forma de ridicularizar a pessoa, mas sim mostrar que ela não está indo no caminho correto e ela deve andar nesse caminho correto, que é o caminho de Cristo. Então isso que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Então seja exemplo para as pessoas e tente ajudar aquelas pessoas que de alguma forma estão precisando de ajuda. E como eu sempre digo para vocês, não se esqueça que Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço.